Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui com mais um programa Momento Bíblico, ao vivo, todas as quartas-feiras, às 21 horas, pela Web TV Sun News. Deus abençoe você que já está conosco aqui na plataforma do YouTube, no chat. Deus abençoe você que já está conectado nessa transmissão abençoada. Quero mandar a paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo a todos que já estão conosco, nos abençoando, fortalecendo esse projeto, essa obra para a glória de Deus. Abençoe esse projeto compartilhando, escrevendo no canal da Sun News, escrevendo no meu canal Fábio Vladimir, aqui no YouTube. Abençoe cada vez mais para a glória de Deus, para que esse projeto, esse programa alcance as vidas, alcance pessoas que necessitam e estão necessitados de ouvir uma palavra do Senhor. Vamos orar. Depois, após a oração, estaremos adentrando no tema dessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Que o Senhor, com a tua bênção e a tua graça, alcance cada vida, dando força, graça, vigor para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor Jesus, aos meus queridos irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, a qual eu faço parte, ao nosso querido pastor Ronélio Charles e família, paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor a todos os obreiros, obradores do Santo Ministério. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante para a nossa vida cristã. Tem tudo a ver para que possamos compreender, entender situações, fatores, a qual abrange a nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Importante é que quando nós raciocinamos e entendemos o que é ser templo do Espírito Santo, fatores que promovem ações do Espírito Santo na nossa vida, é importante entendermos, compreendermos, para que possamos cada vez mais ser íntimo de Deus através do teu Santo Espírito. E quando somos íntimo de Deus, do seu Santo Espírito, nós se tornamos cada vez mais favoráveis diante do Senhor, favoráveis na conclusão, na certificação da sua palavra na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Enfim, quando nós certificamos isso na nossa vida, história, nós vamos cada vez mais sendo abençoado por Deus e pela tua misericórdia, pelo teu perdão e pela tua graça na nossa vida. Vamos ver uma coisa interessante quando a sinopse e a introdução desse material de hoje. Ou seja, Deus se agrada de habitar em um verdadeiro cristão que causa uma presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo e receba a presença divina. Observe bem que quando nós adentramos nesse segmento de espiritualidade, sendo espiritualizado, sendo cada vez mais liberto, transformado pelo Senhor, motivos de sobras e entendimentos e fatores para compreender Deus agindo no nosso meio. Deus habita num templo santo e agradável. Deus habita num templo onde Ele se sente cada vez mais, vamos entender assim, presente no corpo, no templo. Quando eu falo templo, não é o templo físico, não é o templo construído por mãos humanas, não é o templo feito por homens, mas é o templo espiritual. E quando há o templo espiritual, a espiritualidade, nós vamos entendendo que é um nascer de novo, é uma nova vida, uma nova história, uma nova pessoa, um novo ser. E quando temos um novo ser, todo dia o Espírito de Deus nos convence do juízo e do pecado, para que possamos estar libertos, purificados, haja a multiplicação da espiritualidade na nossa vida, haja o foco de Deus sobre a nossa vida e com certeza o nome do Senhor será glorificado e engrandecido. Produzir glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Vamos ver um versículo bíblico. Primeira carta de Paulo, no capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz assim:
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, observe aqui, meus queridos irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, quando nós pegamos essa base bíblica, esse versículo bíblico, como um início, o pontapé desse estudo, para entendermos alguns pontos chaves dentro de uma exegese, de uma dissertativa. Entendemos que, primeiro ponto, é o corpo, que somos nós, que é constituído, que é classificado como o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, para habitar em nós. E quando ele habita em nós, encontramos ser proveniente de alguém. De quem? Proveniente de Deus, para que não seja de nós mesmo, mas, ou seja, nós temos o poder de produzir a abertura, a entrada do Espírito Santo na nossa vida, para que essa entrada e essa abertura seja proveniente da vinda do Espírito Santo e atuar sobre nossa vida, para que da nossa vida atue no externo para outras vidas, e através dessas atuações no nosso interior para outras vidas, aí o Senhor vai ordenando a bênção, o Senhor vai multiplicando e realizando obras, milagres, ações, prodígios em vida das pessoas segmentadas, muitas vezes pela religiosidade, muitas das vezes pela heresias, muitas das vezes pelo sectarismo, mas libertas agora pela a real presença do Senhor, a real presença da palavra de Deus, a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica, que nos limpa. Aí o Espírito, que é o poder, o Espírito, que é a terceiro Deus da Santíssima Trindade, que vem e pilota e opera na nossa vida, para que o Senhor seja o primeiro e esteja numa intimidade próxima, íntima conosco, e interessante. Deus está sempre chamando um povo dele para uma intimidade, para um particular pleno, sincero e verdadeiro, para que ele seja o único de todas as nossas coisas, o único Deus sobre todas as coisas, o único a qual expressa aquele amor de servo, aquele amor de crente, aquele amor de cristão para com Deus, para que o Senhor seja único. Aí acontece aquilo que o apóstolo Paulo disse, pensando nas coisas que são de cima, quando ele disse lá em Colossenses capítulo 3, pensando nas coisas que são de cima, do alto. E quando nós pensamos nas coisas que são do alto, aí o Espírito, ele está tendo liberdade de operar em nossa vida, sabe? Liberdade de operar na igreja, no ministério. E quando ele tem a liberdade de operar no ministério, tudo vai bem, todas as coisas vão melhores, mesmo que tenha lutas, provações, dificuldades, situações inusitadas, mas Deus está na frente de todas as coisas, Deus está na direção de todas as coisas, Deus está guiando um povo para ser vencedor, Deus está guiando um povo para reino, para a visão celestial, para que tenha de melhor o que Ele preparou antes da fundação do mundo, para um povo eleito, para um povo lavado, para um povo remido e de boas obras. É esse povo que Deus está procurando, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, que é como chama de fogo, está procurando um povo, os verdadeiros, os sinceros, os libertos, os lavados, os autênticos, os plenos, adoradores, que adora o Pai, porque Ele é o Pai, o único, aquele que enviou o teu Filho, o unigênito, para nos dar vida, vida com abundância, verdadeiro Pai, verdadeiro na presença do Pai, em espírito, Espírito de Deus, espírito humano junto com o Espírito de Deus, o sincronismo, a ligação entre o humano, o espírito humano com o Espírito Santo, fazendo um elo, uma aliança, e o Espírito e em verdade. Que verdade? Verdade é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, palavra de Deus, justiça de Deus. Verdade é aquela que não existe mentira. Verdade é aquela que nos guia aos caminhos santo e agradável na presença
do Senhor. Então Deus procura esse povo, Deus está procurando essa nação, e cada dia essa nação está sendo construída para ser inabalável, sabe? Assim como foi a oração do salmista Davi: cria em mim, Senhor, um coração construído, inabalável, sabe? Fortalecido pelo poder do Evangelho, para que eu venha suprir, transpor sobre todas as coisas, e cada momento, cada etapa, o Senhor ser exaltado, enaltecido sobre as minhas obras, sobre aquilo que eu estou fazendo, pensando, realizando, o Senhor ser enaltecido. E isso é importante quando nós queremos ter uma fé inabalável, intocável, uma fé indestrutível. É assim que há uma construção, é assim que há uma edificação na rocha, na casa fortalecida em Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo, ele encontra abertura para fazer morada. Lembrando, meus queridos, morada do Espírito Santo não é uma morada contínua, ela é uma morada momentânea. Ela é aquela morada que ele vem, faz uma obra, faz aquilo que lhe agrada, faz aquilo que é necessário, e depois ele sai do nosso corpo para estar sempre próximo de nós. Ou seja, não tem como 24 horas do dia o Espírito Santo está sobre a pessoa. Não tem como uma pessoa, um ser humano, estar 24 horas do dia, nos dias que nós estamos vivendo, nos momentos atuais, não tem como 24 horas por dia ser espiritual, está sempre espiritualizado, está sempre naquele mistério com Deus. Não existe nos dias de hoje esse fator, esse acontecimento divino sobre o ser humano. Sabe por quê? Porque nós, não é que Deus não faz, não é porque Deus não consegue, não é porque Deus não tem, é porque nós temos as nossas limitações, é porque nós, como seres humanos, temos ainda o que existe em nós. O pecado existe em nós, o ato do convencimento contínuo do Espírito Santo para estarmos sendo libertos, para que o Senhor seja o único da nossa história. Ou seja, precisamos sempre estar sendo libertação do que não agrada a Deus, libertação do que não é bom diante dos olhos do Senhor. Então todo dia a nossa fé e a nossa vida precisa estar sendo construída. Por quê? Para que o inimigo não venha ter ânimo e êxito, não venha ter espaço sobre nós, mas que somente venha ter aquilo que Deus estabeleceu durante o dia para a nossa vida: a sua presença, o seu livramento, a sua glória, a sua magnitude, a sua bondade, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, a sua libertação sobre nós. E quando temos todas essas coisas, todos esses atributos de Deus sobre a nossa vida, esses adjetivos operativos de Deus sobre a nossa vida, nós podemos dizer: ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quando nós temos essa visão, essa mentalidade, esse pensamento sobre essas coisas, aí a mão de Deus vai nos protegendo e nos livrando dos males, e seremos pessoas abençoadas. Aquilo que o apóstolo Paulo, quando ele disse que o nosso Deus, ele fala o meu Deus, se referindo a um povo que não era um povo de Deus, ele disse lá em Filipenses, quando ele disse: olha, o meu Deus, que é será o vosso Deus, ele suprirá todas as coisas de glória em glória, até Cristo Jesus. Então, quando ele fala dessa forma, ele se expressa: olha, em todas as coisas Deus trabalha para ser suprido todas as coisas da nossa vida, e ele ser engrandecido. Então é um trabalhar de Deus contínuo, constante, para que você, ser humano, sujeito ao erro, sujeito ao pecado, sujeito à perdição, por mais que você está na presença de
Deus, por mais que você está um tempo já servindo ao Senhor, mas lembre de uma coisa: nunca seremos pessoas perfeitas e plenas de nós mesmos, a não ser o trabalhar contínuo do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque Ele está sempre trabalhando para que haja em nós a santificação, haja em nós a purificação, e através desses dois itens, purificação e santificação, nós estamos aptos, você, eu, estamos aptos para ir para o reino de glória, ir para a cidade santa e celestial, para o Deus Todo-Poderoso. Então, existe um trabalhar contínuo sobre nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver? Capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Observe bem esse versículo, que é muito interessante, que fala da estrutura de Jesus, né? Que fala a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo, atos vicários de Cristo, que fez com que eu, você, todos nós, estabelecesse diante de Deus um pagamento. Não tinha como pagar nada, as nossas obras não tinham condições, a intelectualidade humana não tinha condições, a maior sabedoria humana não tinha condição, o tesouro da terra não tinha condição, os maiores itens que fosse de valores da terra não tinha condição. O que teve condição? O sacrifício de Cristo, que atuou e realizou na cruz do Calvário, para nos darmos a oportunidade de sentir o Espírito de Deus. Porque Ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, fortalecedor, orientador, administrador, aquele que nos conduz para uma vida natural, para um segmento de uma vida espiritual. Então o Espírito Santo, ele tira o ser humano de um contexto natural e eleva para um outro contexto espiritual. É camadas espirituais que ele vai trabalhando sobre a nossa vida. E aí, com certeza, o nome do Senhor será exaltado, porque ele está produzindo sobre nós. E aí, o que acontece? Isso não pertence a nós. Segundo a parte C desse versículo que nós lemos, isso não pertence a nós, pertence ao próprio Deus. Ou seja, não pertence ao nosso espírito comum, mas o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, a qual o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida para que o nome do Pai seja sempre glorificado. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque todo momento Ele está produzindo glórias, glórias e glórias a Deus, glórias e honras a Deus, pelo sacrifício do envio do Filho, pela aceitação do sacrifício do Filho. Poderia Deus não ter enviado Jesus, mas Ele enviou. Sabe por que Ele enviou? Porque Ele permitiu a aceitação do Filho em prol das vidas, em prol das almas, em prol de um povo que estava fora de um certo plano, né? Estava rejeitado, mas todo aquele que o recebeu e o aceitou foi chamado Filho de Deus. Observe, irmãos, que coisa maravilhosa e que coisa poderosa. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observe, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele estava distinguindo, ele já estava colocando na pauta o que realmente era a visão espiritual sobre a vida dele, e colocando isso para uma visão de ministério, uma visão de grupo de pessoas que se diz ser evangélicos e que se diz ser cristão. Ou seja, nós fomos crucificados juntamente com Ele. Nossos pecados, nossas dores, nossos flagelos, Ele levou
levou sobre si e aniquilou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si e destruiu na cruz do Calvário. E aí, quando ele destruiu isso na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo firma dizendo: não vivo eu, mas agora eu vivo Cristo em mim, porque eu vivia em mim mesmo, das minhas faltas, das minhas obras, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar, do meu jeito de falar, de agir, mas agora eu vivo para Cristo, porque Ele está vivendo em mim. Quando ele fala Ele está vivendo em mim, ele denota o Espírito do Cristo sobre a vida dele, e hoje o Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque ele também disse: não vivo na carne, não vivo nas coisas mundanas, não vivo amando o mundo, como diz em João 2,15, 1 João 2,15, que ele disse: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando nós amando a Deus, rejeitamos o mundo. Quando nós amamos o mundo, as coisas que somente existem no mundo, eu estou rejeitando o próprio Deus, porque não tem como o mundo e Deus caminhar juntamente na mesma espiritualidade, na mesma fé. Não existe, porque o mundo existe a perversidade, o mundo existe a maldição, o mundo existe a morte, a criminalidade, o erro, tudo que não é agradável a Deus, o pecado, abominações, a idolatria, existe no mundo. Mas aqueles que são de Deus são libertos, porque sabe que não vive para o mundo, mas vive na fé, pelo Filho de Deus, vive porque a qual Ele se entregou por nós, não por mim, mas por toda a humanidade, porque aí Ele disse na sua palavra: todo aquele que crê em mim, todo aquele que acredita em mim, fluirão água da vida sobre o seu ventre. Ou seja, a transformação, a mudança, o agir do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E coisa boa é quando nós dizemos: Senhor, modifica, transforma a minha vida, porque eu quero ser uma pessoa melhor na tua presença, na tua glória, na tua virtude, sentir a tua presença ao meu caminhar, ao meu agir, meu pensar, tomada de decisões, tomada de pensamento. Quero que o Senhor esteja à frente, quero que o Espírito me fale, me oriente, me ajuda, me instrui, me capacita, revela a tua palavra para entender o que o Senhor tem diante das suas palavras, para estar instruindo a minha vida no santo e agradável caminho, para que eu não venha errar, tropeçar, olhar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para frente, olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, nosso refúgio e a nossa esperança, que está nas mãos de Deus. Ele, o autor da vida, está no controle de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele fez tudo por causa da sua voz. É Ele que tem a direção de todas as coisas. E quando nós temos a intimidade com o Espírito Santo do Pai, nós estamos íntimo com o Pai. E quando nós estamos íntimo com o Pai, a carne não brada, o pecado não brada, o inimigo não brada. Sabe por que não brada? Porque agora você tem visão de Deus, você tem a revelação do Pai sobre a tua vida, a orientação, você tem a instrução de todas as coisas vinda do Pai, porque Ele disse que Ele viria, o Espírito Pai de Deus, dizendo: Ele viria para instruir, para nos lembrar de todas as coisas que nós já ouvimos do Senhor pela sua palavra. Então eu fico pensando, todo dia e todo momento, o Espírito do Senhor que está indo com as pessoas, que está sempre vindo para fazer aquela morada momentânea, para lembrar de todas as coisas, para lembrar que você é de Deus, para lembrar que você precisa de Deus, para lembrar que você precisa da palavra, para lembrar que você precisa meditar na palavra, para se alimentar de Deus sobre a tua vida, para lembrar que você precisa orar, para se alimentar do contexto espiritual sobre a tua vida, para lembrar que você precisa de comunhão, produzir comunhão, transmitir comunhão, para que você seja numa afeição com o Pai, para que exerce as palavras de Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, e através disso acontece amando a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu deixo, nós abrimos
a porta da liberdade para que o Santo Espírito trabalhe sobre nós. João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Primeiro, porque ele não conhece. Segundo, porque nós conhecemos. E terceiro, o mundo nunca terá esse Espírito, porque ele não terá, porque ele não tem o sentimento, não tem a presença, não tem a glória, não tem a virtude, não tem todas as coisas que Deus faz com aqueles que têm a presença do Espírito. O mundo não pode, porque o mundo é sujo, porque o mundo jaz do maligno, e quando o mundo jaz do maligno, não tem como ter o Espírito da santidade, não tem como ter o Espírito da verdade, porque o mundo é mentiroso, não tem como ter o Espírito da santificação, porque o mundo é profano e faz coisas que não agradam a Deus. Então não tem como receber esse Espírito, não tem como ter recebimento desse poder espiritual que vem do Pai. Então, como não tem como receber esse Espírito, não tem o conhecimento. Por isso que muitas pessoas, quando as pessoas falam da palavra de Deus, e quando Deus fala, quando Deus revela, quando Deus profetiza, muitas pessoas acabam não entendendo. Por que não entende? Primeiro, está no tempo da ignorância. Segundo, está no tempo da idolatria. Terceiro, está vivendo muitas vezes a mentira, o engano e o erro, e não tem a mente aberta para entender o propósito do real de Deus sobre a sua própria vida. Não conhece o Espírito na sua índole, no seu caráter, na sua forma de agir, para que você seja transformado e mudado. Que para ir para o céu precisa ser mudado, transformado. Para ir para o céu precisa nascer de novo. Para ir para o céu precisa renunciar à velha criatura, precisa mortificar a carne, para que haja apenas a vida, e vida com abundância. E quando tem a vida com abundância, acontece aqui nesse parte C desse versículo que nós já lemos: habitaremos com ele, e ele habitará em nós. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso são os propósitos, isso são as razões, as formas de Deus estar trabalhando sobre as vidas. Ou seja, muitas das vezes Deus não vai até você. Ei, você que está nos vendo nessa noite, muitas das vezes vai para a igreja para estar vendo o culto, vou para a igreja contemplar, observar. Deus muitas vezes não vai direto de você, mas Ele usa pessoas para falar com você. Ele usa pessoas para estar transmitindo a palavra. Essas pessoas é a igreja dele. Essas pessoas são o servo deles. Essas pessoas são aqueles a qual achou graça perante Ele. Então Deus pega essas pessoas, instrui essas pessoas, inspira essas pessoas para levar o evangelho de poder, de graça para outras pessoas. Ou seja, aquilo que Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Doente como? Doente espiritual, está nos flagelos espirituais, não conhece o Espírito Santo, não conhece o Espírito da verdade, não tem aquela aproximação. Acredita-se que tem, mas não tem aquela aproximação, porque só se aproxima de Deus pelo Jesus, o teu Filho amado, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tenho que ir até Cristo para me achegar diante de Deus. Eu tenho que ir até Cristo para me aproximar diante do Pai. E quando eu tenho essa aproximação, a minha vida se muda, a estrutura das coisas começa a ser diferente, e aí vem grandes acontecimentos, vem provações, vem lutas, talvez algumas dificuldades, mas por que isso Deus permite que aconteça para as vidas? É para provar a sua existência, é Deus provando a sua existência, é Deus provando o seu poder sobre nós, é Deus provando a tua misericórdia sobre nós, é Deus provando a sua glória sobre nós. Então Ele permite que isso aconteça, mas uma coisa é certa, mesmo Ele permitindo isso sobre nós, observe João no capítulo 14,
versículo 26, que disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado e dito. Observe que coisa interessante. Observe que coisa maravilhosa. Primeiro, Consolador, instrutor, orientador, aquele que consola, aquele que dá vida, aquele que dá uma visão aberta e plena. Ele nos enviará a palavra, a instrução, o ensinamento, a lei de Deus, os fatores vindo do Pai sobre a nossa vida, para que a nossa vida, mesmo com luta, prova, dificuldade, necessidade, esteja uma vida ensinada pelo Senhor, seja uma vida instruída pelo Senhor, uma vida de fé no Senhor, acreditando. Dias melhores virão, porque o Senhor está conosco. Dias melhores virão, porque somos ensinados pelo Senhor. Dias melhores virão, porque estamos debaixo dos caminhos e dos desígnios de Deus. Dias melhores virão, porque estamos debaixo da vontade do Senhor. Dias melhores virão, porque acreditamos que Ele veio e virá para levar-nos diante da Tua glória. Dias melhores virão, que todas as coisas, Ele está na frente de todas as coisas. E para esse entendimento, o Espírito de Deus vem até nós e vem dentro de nós, aonde haja uma morada. Encontrou um templo limpo, encontrou um templo santo e agradável diante do Pai. Aí Ele vem e faz morada. Ele instrui, Ele faz tantas coisas e vai nos dando vitória para a glória de Deus. Vamos ver um outro versículo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Segunda carta de Coríntios, no capítulo 16, versículo 16. Olha só, segundas cartas Coríntios 16, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa interessante, irmãos. Templo do Espírito Santo é uma construção. Quando nós somos templo do Espírito Santo, estamos dando a abertura à vida a adentrar sobre nós. Estamos dando abertura para que a vida reine sobre nós. E quando nós demos abertura para o reino sobre nós, entendemos uma coisa poderosa e maravilhosa. Quando Paulo disse aqui, 6,16, a 2 Coríntios, ele firma, dizendo que somos um templo vivente. Não é o templo paredes, não é o templo a qual muitas pessoas abraçam, que é a placa, o ministério. É o templo físico, local de ajuntamento, local de reunião espiritual, local de estarmos reunidos na presença de Deus. Templo espiritual é onde Deus se faz presença. Templo espiritual onde Deus atua com seus sinais, seus prodígios e suas maravilhas. E quando nós estamos debaixo dessas maravilhas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele habita sobre nós e Ele firma sendo o nosso Deus, e Ele firma que seremos o seu povo. Todas essas coisas Deus tem para a nossa vida, para que sejamos o quê? Pessoas melhores, espiritualizadas, conquistando a cada dia, a cada momento, o reino de Deus sobre nós, conquistando a cada momento o quê? O nosso nome, estar mantendo ele no livro da vida. E quando nós vamos mantendo o nome dele, sobre ele, nosso nome no livro da vida, está sendo fortalecido pelo Senhor cada instante, a cada momento. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 22. O qual também juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha aí, no qual também juntamente unificado, um povo só, um só Deus, um só Senhor, uma só palavra, uma só razão, uma só fé, uma só continuidade de bênção, uma só continuidade de vitórias, uma só continuidade de perdão, uma só continuidade de misericórdia. Quem tem misericórdia, dê misericórdia. Uma só continuidade de paz. Quem tem paz, transmite paz. Quem tem paz, recebe e dá a paz. Então, isso tudo faz com que haja
comunhão. E quando é uma comunhão fortalecida, aí o Senhor ordena a bênção. Vou para a igreja, e quando eu sou recepcionado com a paz, é porque eu estou recebendo a paz e transmito paz. Agora, quando eu vou para a igreja e não sinto paz, não tem paz naquele lugar, não tem paz naquele ambiente, porque não estou recebendo a paz. A paz inicial já não aconteceu. É importante isso em nós, é importante isso na casa de Deus. Paz sendo transmitida e receptida, ou seja, reciprocidade. Isso é importante, porque ali já começa um caminho de comunhão do Espírito, um para com o outro, e o Senhor será exaltado. Isaías capítulo 57, versículo 15, diz a palavra: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar os corações do contrito. Transformação, meus queridos, mudança de caráter, mudança de vida. Deus habita, Ele é o alto e sublime trono, Ele está no alto e sublime trono, Ele está lá habitando de eternidade em eternidade, geração em geração. Ele é santo, como diz os serafins, como diz lá em Isaías capítulo 6, Ele é santo, 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 sempre é santo, constantemente santo. Ali o coro que nunca se acaba, dizendo: santo. Ele está no alto e sublime, no lugar mais alto habito, e ao mesmo tempo olhando para um coração, o contrito de coração, o abatido de espírito humano, ou seja, as pessoas que estão vivendo hoje sobre a face da terra, as pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão com uma alma abatida, as pessoas que estão morrendo nas mãos do inimigo. Deus lá do alto está vendo, Ele tem a ação de fazer, mas é necessário com que a pessoa, o ser humano, dê o seu primeiro passo inicial, porque Deus não vai fazer por força e nem por violência. Ele vai chamar, Ele chama, Ele está chamando as pessoas hoje para um encontro para com Ele. Ele está chamando as vidas, crente, não crente, Ele está chamando as vidas para um particular, para uma intimidade, chamando Ele para um encontro, para a aceitação do seu Filho, para a aceitação do sacrifício de Cristo. Deus está chamando o contrito e o abatido de coração. Para quê? Para que o meu espírito, o espírito dessa pessoa seja vivificado, seja mudado, seja transformado. Um coração ferido seja curado, seja cheio do milagre de Deus sobre essa vida. E com certeza é o plano de Deus de salvação, a missiologia de Deus, que enviou o seu Filho, para que o seu Filho alcance o perdido, e o perdido fosse alcançado pelo poder das boas novas, que é o evangelho da salvação. Ou seja, Deus enviou, diante do seu estudo de missiologia própria, enviou Jesus, e juntamente, quando Jesus fez a sua obra, foi para o Pai, o Espírito Santo veio e tomou a posição de o maior mensageiro e missionário de todos os tempos, chamado Espírito Santo, e ele veio e ele está sobre a face da terra para falar com as vidas, para instruir as vidas. E quando ele fala com as vidas, ele prova a existência do Pai sobre nós. Quer ver uma coisa interessante? João no capítulo 14, versículo 23. Jesus, ele disse: se alguém me ama e guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, e viremos para com ele e faremos nele morada. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa interessante. E ele respondendo disse: se eu guardo a palavra de Deus, se eu faço um esforço de tentar viver essa palavra, eu estou vivendo isso, eu estou guardando isso. A fé está sendo guardada, a fé está sendo praticada, a fé está sendo explorada. E quando há uma fé explorada, o Pai ama, Ele ama, o Filho ama, o Espírito ama. E quando o Pai, o Espírito e o Filho ama, faz morada
adorada. Observe que coisa maravilhosa. Você está caminhando aonde você estiver agora, na sua casa, no seu trabalho, ou aí na igreja, aonde você estiver agora. Observe, se você está nesse momento crendo e guardando a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está sobre você agora, te dando força, te dando graça, virtude espiritual, para você continuar prosseguindo avante, porque com Deus é avançar, com Deus é prosseguir, com Deus é continuação, com Deus é estar indo à frente. Então, quando nós estamos nessa caminhada com o Pai, o que vai acontecer? Ele provê a sua proteção, porque estamos sendo guardados pelo Senhor, porque estamos guardando a sua palavra, porque estamos guardando a palavra de Cristo sobre a nossa vida. E quando nós estamos guardando a palavra de Cristo sobre a nossa vida, a sua história, aquilo que você está pedindo para Deus, aquilo que você está orando para o Senhor, no tempo de Deus, na hora certa, Ele há de prover. Muitas vezes não aconteceu, porque precisa de ser inteligente para com Deus. Ou é prova com Deus, provar a Deus, tem que ser inteligente, saber as palavras, o que o desejo do seu coração explora e tem para com o Pai. Tem que ter a orientação divina, tem que ter a visão do Espírito, para que Ele deixe você ter uma comunicação com Deus perfeita e plena, e com certeza você está guardando a fé no Senhor. Ele há de prover todas as coisas. Tudo tem o tempo de Deus. Tem coisas que não vai acontecer, que muitas das vezes, certas coisas pode te tirar da presença de Deus, pode te distanciar do Senhor. Então Deus sabe, conhece tudo, conhece o que é bom para mim e para com você. Então Ele sabe o que é correto e o que não é correto para o nosso crescimento espiritual e melhor na presença de Deus. Primeira carta de Paulo, no capítulo 3, versículo 17, quando Paulo disse que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus que sois vós é santo. Então observe, irmãos, o templo de Deus é santificado pela palavra. O templo de Deus é santificado pela própria presença de Deus, porque Ele é santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, a palavra é santa, a casa, o lugar, a cidade que nós vamos é santo. Tudo é o nível de santidade. E quando nós estamos debaixo nessa santidade, nossa vida se torna santificada pelo Senhor. A separação do mundo vai acontecendo, que significa ser santificado pelo Senhor. E quando nós somos santificados pelo Senhor, o mal, o inimigo, a afronta, aqueles que querem destruir a casa de Deus. Quando eu falo casa de Deus, não me refiro a templo físico, eu falo nos contexto diante dessa exegese de Paulo. Ele disse: olha, vós, nós, todos nós, templo de Deus, todo aquele que vem contra nós, todo aquele que vem sobre aquele que guarda a palavra, todo aquele que está firme na palavra, Deus não permite com que esse seja destruído. Sabe por quê? Porque Deus está à frente de todas as coisas. Porque Deus não permite que a afronta venha te destruir, com que a malignidade venha te destruir. Sabe por quê? Porque Deus está à frente de todas as coisas. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa poderosa é acreditar nisso, é confiar. Primeiro ponto, acreditar, confiar. Segundo ponto, é depositar a tua fé sobre essas coisas. Terceiro ponto, cultivar esta fé sobre essas coisas. Quarto ponto, viver isso. E quando nós estamos nesses 4 pontos diante do Senhor, Ele há de nos abençoar a tua vida. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos. Compartilhe cada vez mais esse projeto, essa obra. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui no chat. Que Deus continue abençoando a tua vida, te dando força, te dando graça, saúde, te dando cada vez mais vigor para você prosseguir avante, para você continuar firme na presença de Deus. Lembre-se sempre de uma coisa: Deus não rejeita ninguém, Deus não despreza ninguém. Ele está sempre para chamar as vidas para o seu reino. Um dos maiores prazeres de Deus
é com que todo o ser humano, toda a humanidade seja salvo. A humanidade tem o poder de escolha, se quer Deus ou quer viver a si mesmo, seu próprio curso, seu próprio pensamento e seu próprio jeito. O poder de escolha está em tuas mãos, está nas minhas mãos. O poder da aceitação está nas nossas mãos, de aceitar se queremos a salvação com Deus, se queremos a eternidade da maldição, da condenação. Como isso possa acontecer? Quando eu quero ir à salvação, não é simplesmente acreditar que eu irei para um certo lugar de redenção, de perdão, e depois Deus há de me acolher. Para eu ter a salvação eterna, para eu dizer que estarei morando no reino de Deus, no céu de glória, é preciso, é necessário ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, não perca a oportunidade, não perca tempo. O tempo está sendo remido e a hora de Deus está prestes para acontecer. O grande e maiores acontecimento está vindo, está próximo, está às portas. Qual é esse? É qual Jesus virá sobre as nuvens e arrebatará pelo teu Espírito Santo as vidas que andou na presença dele, as vidas que o aceitou como seu único e suficiente Salvador, as vidas que rejeitou um mundo de mentira, um mundo de traição, de perversidade e quis ter uma vida de verdade mediante a instrução da palavra de Deus. Um mundo que leva ao engano, ao pecado e à destruição eterna. Mas Deus, Ele é verdadeiro, Ele é o Senhor, Ele é o realizador de obras sobre a nossa vida. Você tem a oportunidade hoje da aceitação, então não perca tempo. Olhe para Deus, ore nesse momento e aceite Jesus sobre o seu Salvador, sobre a tua vida. Deixe com que o seu nome seja escrito no livro da vida. Não perca tempo. O inimigo está enganando pessoas. O inimigo da nossa alma está enganando pessoas. Para quê? Para que eu me distancie de Deus, para que eu não aceite a palavra, para que eu rejeite o evangelho. O inimigo está trabalhando para que as famílias sejam destruídas. O inimigo está trabalhando para que as pessoas sejam dispersas e não entendam o que são os propósitos de Deus sobre a vida. Olhe para a sua família, olha como está a sua família, está precisando de Deus? Então você que está vendo esse programa nessa noite, você que está tendo essa oportunidade, você que está tendo esse momento de ouvir essas palavras, seja você o canal de bênção da sua casa, seja você o canal de resposta de Deus e de projeção da obra de Deus sobre a tua família e sobre a tua casa, porque Deus chama aqueles que querem se entregar à sua obra. E se você se entregou a Ele, é você que Deus quer ser a ferramenta ser a ferramenta de Deus sobre todas as coisas. Não perca tempo. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, teu trabalho, todas as áreas, e que te dê forças e que se possamos, a partir da quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, mais um programa Momento Bíblico aqui pela Web TV Sun News, no YouTube, nas plataformas digitais. Que se inscreva, toque o sininho, dá aquele joinha abençoador para fortalecer cada vez mais essa obra. Seja um amigo dessa obra, não rejeite essa obra, seja um abençoador dessa obra, fortaleça essa obra. Aqui a única expressão máxima se chama Palavra de Deus. Aqui a única expressão máxima se chama ensinamentos bíblicos. E se você quer que esses ensinamentos, essa palavra alcance vidas, seja um mantenedor dessa obra, abençoador dessa obra, abençoando esse projeto cada vez mais, porque o nome do Senhor é glorificado nas pequenas e nas grandes coisas. E um pequeno ato singelo de abençoar essa obra, você está abençoando a obra de Deus também. Deus abençoe cada um. Quarta-feira que vem estaremos aqui, se Deus permitir, para a glória de Deus.